El e o culto a Saturno. Os mitos que moldaram as religiões que temos hoje surgiram dos cultos solares, lunares e planetários. A crença e fidelidade em um Deus único, Javé, premissa central do judaísmo, nasceu da adoração à versão semítica de Saturno ou Cronos, o Deus Supremo El, o pai de todos os deuses, o pai da humanidade e de todas as criaturas. El tinha uma esposa, a deusa Aserá ou Ashera, a deusa mãe semita cultuada no século VI a.C., às vésperas da primeira destruição do Templo de Jerusalém ou de Salomão em 586 a.C. pela Babilônia, comandada por Nabucodonosor II. Quando o patriarcalismo e a monolatria rígida de Yahweh tornou-se predominante. O judaísmo baseia-se quase que inteiramente no culto a Saturno, Cronos, El. O termo Elohim, que na Torá é o primeiro usado em relação à divindade máxima, conforme consta no Gênesis. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Significa deuses, pois El é o termo fenício cananita para Deus, Saturno, ao passo que Ohim é o complemento que o transforma no plural deuses. O outro nome de Javé era El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. O nome Shaddai aparece 48 vezes na Bíblia, 7 vezes como El Shaddai, 5 vezes em Gênesis, uma vez no Êxodo e uma vez em Ezequiel. El gerou muitos deuses, entre eles Baal, que também era chamado de Haddad, e que se tornaria o principal deus dos fenícios, identificado com Moloque, ao qual se sacrificavam crianças. Entre esses outros deuses, Yan, deus do mar, e Mot, deus da morte. Baal, palavra semítica que significa senhor ou lord, se casou com Anat e derrotou os irmãos Yan e Mot, tornando-se o rei dos deuses. El foi também um deus do deserto, já que os mitos dizem que ele tinha 2 esposas e que havia construído um santuário com eles e seus novos filhos no deserto. Registros a seu respeito se encontram nas ruínas da Biblioteca Real de Ebla, no sítio arqueológico de Tel Mardik, na Síria, datado de 2300 a.C. Uma escultura datada entre 3300 e 3200 a.C. retrata o deus cananita El com 2 leões, representações aqui do planeta Vênus, na parte traseira da alça da faca Gebel el-Arak, do sul de Ábidos, no Egito. A autoridade saturniana El domina por completo a cultura ocidental judaico, greco-romana, cristã, que a bem da verdade é suméria, babilônica, egípcia, cananita. Se não vejamos o vocabulário a que constantemente fazemos uso sem nos apercebermos disso. O termo para ancião, alguém mais velho em inglês, que denota também uma pessoa de posição mais elevada, é elder. A minoria que detém o poder e subjuga o restante da sociedade compõe uma elite, sendo que it significa algo como um grupo de pessoas. Assim, elite significa Saturno controlando e dominando um grupo de pessoas. Quem busca ascender socialmente para compor a elite precisa necessariamente elevar-se. Para ocupar um cargo político ou outro que requer escolha, é necessário ser eleito. Quem fracassa e acaba derrotado é eliminado. Fontes energéticas primárias providas pela natureza são convertidas em eletricidade. Toda a matéria é composta por elementos químicos fundamentais. Em inglês, a palavra para feitiço é spell, de El. Mais do que nunca, o culto a Saturno, sobre o qual estão assentadas as 3 grandes religiões monoteístas, judaísmo, cristianismo e islamismo,
é praticado intensamente hoje em dia, muito embora, por pura ignorância e falta de discernimento, a maioria das pessoas não reconheça isso. Tampouco o seu simbolismo amplamente difundido e disseminado por poderosas instituições religiosas, políticas, culturais e econômicas, como todas as máfias controladas pela elite maçônica Illuminati, funcionam à base do engano, da manipulação e da trapaça. Todas as grandes religiões provêm dessa matrix cultural canaanita, que as elites souberam muito bem aproveitar para nos dominar desde a noite dos tempos. Apesar de reconhecerem a sua associação com o mal, as sociedades secretas consideram a veneração a Saturno necessária à prevalência do seu poder. Por esse motivo, o culto a Saturno nos é imposto diariamente de forma massiva e institucionalizada, seja por meio da religião, da educação, da justiça, dos esportes, do comércio ou da publicidade. Vejamos alguns exemplos. O chapéu quipote dos sabinos e mesmo o quipá de uso geral, o topo da cabeça raspada dos monges, a burca e as roupas negras que cobrem as mulheres islâmicas são cultos aos anéis de Saturno. Os judeus também usam um pequeno chapéu preto chamado teflin, termo reminiscente da palavra tefilá, que significa prece, e consiste em um par de pequenas caixinhas quadradas de couro em forma de dodecágono de um animal kasher, permitidos para consumo. Devem formar um quadrado perfeito e as tiras de couro devem ser pintadas de preto, sem qualquer falha. Dentro de cada caixa, o filactério, do termo grego filacterium, que significa basicamente posto avançado ou proteção, o que explica a utilização desses objetos como proteção ou amuleto, encontram-se escritos em pergaminho, que também é feito do animal kasher, 4 parágrafos da Torá, que enfatizam a recordação dos mandamentos e da obediência de Deus. Os Yamabushi, ou eremitas, setas japoneses das montanhas, também usam algo parecido com o teflin em suas testas, e que chamam de token. O token é amarrado às suas cabeças com um cordão preto, assim como os judeus colocam um teflin em suas testas, amarrado com uma tira de couro preto. Os budistas da China, Coreia e Índia não têm esse costume. Ou seja, Israel e Japão são os únicos países no mundo que usam a caixa preta na testa para fins religiosos. O costume dos Yamabushi já existia no Japão antes que o budismo fosse importado para o Japão no século VII. O tamanho do token é quase o mesmo do teflin judaico, mas sua forma é redonda e parecido com uma flor. Você pode saber mais sobre a influência judaica no Japão no meu livro As Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente. O povo japonês seria uma das 10 tribos de Israel, publicado pela editora Revista Enigmas, de André de Pierre. Você não pode deixar de ler esse livro. Você só entenderá o Japão plenamente depois que ler o meu livro. Da mesma forma, é de uso obrigatório nas cerimônias de caráter oficial das faculdades e universidades, nas solenidades de concessão de grau, outorgas, posse, transmissão de cargo e na presença de autoridades, o capelo de formatura de cor preta e forma quadrada no topo, de onde sai um cordão pendente. O capelo romano, um chapéu com guarnição de cordões entrelaçados que, pelo número de nós, identifica o grau de autoridade, é vermelho para os cardeais e para o papa, verde para os arcebispos e bispos, violetas e roxos para monsenhores e pretos para os demais. Em Meca, a Kaaba, o cubo negro, nada mais é do que um cubo maçônico do culto a Saturno. A estrela do xerife é um hexagrama, um símbolo mágico maçônico fixado pelos Rothschilds na bandeira azul, cor igualmente maçônica de Israel. Israel, que é Isis, Ra e El, os 3 nomes para a veneração do Sol e de Saturno. Xerife vem do egípcio Sarif, que eram os oficiais que guardavam a lei do Egito. Xerife também é uma contração do termo do inglês antigo, Shire Reeve, que designava um oficial real responsável por manter a paz, Reeve,
em um condado ou município em nome do rei, que acumulava obrigações legais, políticas e cerimoniais. O símbolo do hexagrama na bandeira de Israel, conhecido como Estrela de Davi, na verdade é um antigo símbolo de Saturno. 3 estrelas formam a Estrela de Davi estampada no verso da nota de $1. O anel de noivado e casamento, que sela e simboliza a união matrimonial, bem como os demais anéis, tanto de formatura, de cardeais e papas, é uma alusão aos anéis de Saturno, o Senhor dos Anéis, motivo pelo qual o escritor católico ocultista J.R.R. Tolkien chamou sua famosa trilogia de The Lord of the Rings. O box é um culto integral a Saturno, praticado dentro de um cubo chamado de ring, ou seja, anel, com graus maçônicos e um árbitro. O box teve origem no Egito e foi sistematizado na Inglaterra. O vencedor ganha um cinto ou anel com um sol no centro. O caixão em que os papas são enterrados é hexagonal. Portanto, o sepultamento é feito em uma forma geométrica saturniana. Leonardo da Vinci, membro da sociedade secreta Priorado de Sião, conferiu um formato hexagonal ao seu Homem Vitruviano de 1492, conceito apresentado na obra Os 10 Livros da Arquitetura, do arquiteto romano Marco Vitruvio Polião, que viveu no século I a.C. O conceito é um cânone das proporções do corpo humano baseado na proporção áurea. Empresas e corporações industriais como a Nike, a IBM, a Intel, Nissan, Toyota e agências espaciais rendem uma adoração descarada a Saturno ou Satã. A banda de heavy metal Black Sabbath tem um nome bem apropriado, já que o sábado é a celebração de Saturno, cuja cor simbólica no mundo antigo era sempre o preto. Só para lembrar que a banda Black Sabbath surgiu em 1966 em Birmingham, na Inglaterra, quando o guitarrista Anthony Tony Iommi e o baterista William Bill Ward leram em uma loja o anúncio do cantor John Osborne, que estava à procura de músicos para formar uma banda. O foguete Saturno V, usado nas missões Apollo para levar os primeiros astronautas à Lua, desenvolvido pelo ex-nazista e membro da sociedade secreta SS, Werner von Braun, em Huntsville, Alabama, sob coordenação da IBM, não poderia ter recebido um nome mais apropriado. A Apple Store, cadeia de lojas de varejo da Apple, na 5ª Avenida, Fifth Avenue, no centro de Manhattan, Nova York, tem a forma de um cubo. Para quem ainda não relacionou o sólido platônico ao formato hexagonal, tomando apenas a sua forma plana de 4 lados, basta lembrar que um cubo é um hexaedro regular com 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. O cubo, em latim, se refere a Saturno, nas culturas árabes, a Vênus. O costume que obriga certos ocupantes de altos postos, sacerdotes, juízes de tribunais, juízes de futebol, militares, maestros, etc., e aqueles que um dia virão a ocupá-los, graduandos em cerimônias de formatura, a envergar indumentárias negras, vem do culto a Saturno, o grande inibidor ou repressor, a figura autoritária masculina por excelência. Saturno, do latim Saturnus, deus romano do tempo, equivalente ao deus grego Cronos, com uma foice dada por sua mãe Telo, do latim Tellus, deusa da terra, na mitologia grega Gaia, terra mater, mutilou o pai Urano, tomando o poder entre os deuses. Saturno foi expulso do céu por seu filho Júpiter, Zeus, e se refugiou no Lácio, em latim Latium, em italiano Latium, região central da Itália, onde se tornou soberano e fez reinar a Idade do Ouro, cheia de paz e abundância, tendo ensinado aos homens a agricultura. Saturno teria criado divindades como Juno ou Hera,
e heróis fundadores como Rômulo. É representado com 3 aspectos distintos: Deus barbudo com a foice, jovem Deus solar com a cabeça ornada de raios, e jovem Deus lunar, coroado com o crescente. Os romanos, com receio que o Deus abandonasse o seu lugar, prendiam a sua estátua com faixas de lã e não a libertavam senão quando se realizavam as Saturnais ou Saturnálias no solstício de inverno. Daí a sua ligação com o signo de Capricórnio. Nessa época, ele ressuscitava por um certo tempo a idade do ouro, e durante uma semana todas as atividades profissionais eram suspensas, até as campanhas militares eram interrompidas, e se realizavam inúmeros banquetes, onde os cidadãos serviam seus escravos. A origem primordial de nosso carnaval, tais divindades que comandavam tais festividades, desembocavam em grandes orgias. O Natal, que hoje é celebrado na mesma data das Saturnálias, representava a morte e ressurreição do Sol, o Sol Negro. O nome Roma vem de etrusco ro, vermelho, e ma, mãe. Não é à toa que os Bowers mudaram o sobrenome para Rothschilds, escudo vermelho. O vermelho é o sangue dos sacrifícios dos rituais satânicos que continuam sendo praticados intensamente, principalmente nos Shabbats, quando se bebe o sangue de bebês e crianças e da menstruação de virgens. Cronos, que deu origem à palavra Krol, em grego Koron, filho do céu Urano e da terra Gaia. Geia, ou Gea, divindade grega da segunda geração de titãs, aliás, o mais jovem dentre eles, corresponde ao romano Saturno, relaciona-se com Cronos. O Cornos, o antigo demônio Crone. A pedido de sua mãe, Cronos se tornou senhor do céu, castrando o pai com um golpe de foice. A partir de então, o mundo foi governado pela linhagem dos titãs. Cronos casou com a sua irmã Reia, que lhe deu 3 filhas, Este, Deméter e Hera, e 3 filhos, Hades, Poseidon e Zeus. Durante o reinado de Cronos, a humanidade viveu a sua idade de ouro. Como tinha medo de ser destronado, Cronos devorava e engolia os filhos ao nascerem. Comeu todos, exceto Zeus, Hades e Poseidon, que Reia conseguiu salvar enganando Cronos, enrolando uma pedra em um pano, a qual ele engoliu sem perceber a troca. Quando Zeus cresceu, resolveu vingar-se de seu pai. Para tanto, pediu a ajuda de Metis, a prudência, que ofereceu a Cronos uma poção mágica que o fez vomitar os filhos que tinha devorado. Zeus, Júpiter para os romanos, tornou-se o Senhor do Céu e a divindade suprema da terceira geração de deuses, ao banir os titãs e afastar o pai do trono. Segundo Homero, Zeus o prendeu com correntes no mundo subterrâneo, onde foi encontrado 10 anos depois pelos seus irmãos, os titãs, que intencionavam reconquistar o poder de Zeus e dos deuses do Olimpo. A estátua de Zeus na cidade grega de Olímpia, na planície de Peloponeso, esculpida pelo ateniense Fídias no século V a.C., era considerada a quinta maravilha do mundo. O símbolo astronômico do planeta Saturno é a foice do deus romano Saturno. A representação do esqueleto da morte segurando nos dedos ósseos a foice do ceifeiro refere-se, portanto, a Saturno, o pai dos deuses, carregando a foice com a qual mutilou Urano, o seu próprio pai. As sociedades secretas juntaram o martelo de Thor com a foice de Saturno para formar o símbolo do comunismo, do martelo e da foice. A foice alude igualmente à lua, crescente do culto lunar, símbolo da religião islâmica juntamente com a estrela da manhã, o planeta Vênus. A palavra Satã deriva da palavra Saturno. O grande deus Pan, a divindade com chifres, representava Saturno. Essa criatura, metade homem, metade bode, é considerado o ancestral de nossas representações modernas de Satanás. Pan foi retratado com chifres devido ao fato de representar Saturno, o regente da casa de Capricórnio, cujo símbolo é uma cabra.
Na literatura hebraica talmúdica, Saturno é Shabbatai, que deu origem aos termos Shabbat, Shabbos e Sabá, Sabá em português, o dia de descanso semanal no judaísmo, o sétimo dia após os 6 dias de criação, que é observado a partir do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol do sábado, está ligado ao ciclo lunar. Sabático significa cessar, descansar. Pelas suas dimensões, 9 vezes maior do que a Terra, e características peculiares, o gigante Saturno é tido desde a antiguidade como sendo o Sol negro, o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior depois de Júpiter. Apesar de ter apenas 1/8 da densidade da Terra, sua massa é 95 vezes maior. Composto em sua maior parte por hidrogênio, 96%, e hélio, 3%, é o único planeta conhecido que é menos denso do que a água, por volta de 30%. Seu interior é muito quente, alcançando 11.700 graus centígrados no núcleo, o que faz com que o planeta irradie 2,5 vezes mais energia no espaço do que recebe do Sol, o qual dista 1,418 bilhões de quilômetros. Seu período de translação demora longuíssimos 29 anos e 167 dias. O de rotação em seu eixo é bem curto, de apenas 10 horas e 14 minutos, com algumas variações entre o Equador e os polos. A magnetosfera, que gira em forma síncrona com o interior de Saturno, interage com a ionosfera, camada superior da atmosfera, causando emissões de auroras de radiação ultravioleta. Saturno possui anéis principais contínuos e 3 arcos descontínuos, cada um formado de milhares de anéis menores, compostos principalmente de partículas de gelo, com uma quantidade menor de detritos rochosos de poeira. O astrônomo holandês Christian Huygens foi quem descobriu, em 1655, seu primeiro e maior satélite, dos 82 conhecidos até o momento. Titã, o segundo maior do Sistema Solar, depois de Ganymedes, com um diâmetro de 5.280 km, maior do que o do planeta Mercúrio, e com um tamanho 1,5 vezes maior do que o de nossa Lua, uma massa 80% maior. De todas as peculiaridades de Saturno, porém, nenhuma é tão intrigante e reveladora quanto a nuvem hexagonal descoberta em seu polo norte pela Voyager 1 no início dos anos 80, observada pelo telescópio Hubble nos anos 90 e confirmada pela Cassini em 2006. Os lados da nuvem hexagonal medem aproximadamente 13.800 km de comprimento, maior, portanto, que o diâmetro da Terra, que é de 12.742 km. A sua estrutura, que gira em um período idêntico à rotação de Saturno, é uma onda reta, que não muda de comprimento e nem de estrutura, diferentemente das demais nuvens da atmosfera. Em novembro de 2006, a sonda Cassini registrou um ciclone de cerca de 8.000 km de diâmetro no Polo Sul, com um centro bem definido. A atmosfera superior nas regiões polares desenvolve fenômenos de auroras pela interação do campo magnético planetário com o vento solar. Os povos antigos aludiam à presença de fogo, neve e gelo em Saturno e relacionavam o hexágono a este planeta, já que a estrela de Davi ou de Salomão era um símbolo do planeta Saturno. Prevalecia a noção de que Saturno tinha sido originalmente um Sol que havia explodido e se transformado em uma massa de gás girante, e que do centro da espiral, a fonte da vida, haviam saído as caudas circulares da espiral, que, uma vez separadas do núcleo central, tornaram-se elementos individuais, munidos de elemento próprio, que iniciaram sua vida individual. Como nossos remotos antepassados podiam ter conhecimento dos elementos constituintes de Saturno,
e de que havia um hexágono em seu polo norte, o que só foi descoberto pela NASA no início dos anos 80 com o auxílio de sondas espaciais. Como puderam elaborar a noção de que Saturno teria sido por muito tempo uma estrela, um Sol, o segundo Sol de nosso sistema, que um dia explodiu e morreu, virando um Sol negro, de necros, morto, daí o termo necromancia, evocação dos mortos, e dando origem aos seus anéis fascinantes? Estas são questões-chave que a ciência oficial não está disposta a encarar e que os altos membros da sociedade secreta só explicam a seletos iniciados. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol. Possui 6 anéis principais e a nuvem no polo norte fotografado pela NASA tem o formato de um hexágono de 6 lados. Eis aí o temido 666, o número da besta, referido no Apocalipse 13:18. Em seu livro The Saturn Death Cult, The Link Between Planetary Catastrophes, Ancient Mythology and Occult Ritual, de 2018, o pesquisador de ocultismo e astroteologia sul-africano residente no Reino Unido, Troy D. McLachlan, inferiu que na mitologia o planeta Saturno é retratado como o nosso Sol original, onde se dizia estar fixo nos céus no norte celeste da Terra, e de onde vigiava os antigos como o olho de Deus que tudo vê. Os sacrifícios humanos ainda praticados por seitas satanistas e sociedades secretas nada mais seriam assim do que um legado distorcido de uma época em que as pessoas ansiavam pelo renascimento do planeta Saturno como nosso Sol original e fonte de vida e luz. McLachlan chega à conclusão de que há uma conexão oculta perturbadora com o planeta Saturno e sua influência sobre uma marcha coletiva mundial, percebida em direção ao cumprimento de uma terrível agenda elitista, de genocídio global justificável. Se você quer saber mais a respeito do culto a Saturno, de El e de muitas outras revelações sobre sociedades secretas, não deixe de ler o meu livro Illuminati, a genealogia do mal.